E assim, desses pontos eu acho que tem muito a ver também, mas você hoje assiste Pitts e é um grande investidor aí, tem algumas startups que você é investidor no portfólio. Fala os pontos, assim, os pontos que você fala, porque é um ponto legal, porque você olha como startup com as características específicas de um mercado que você conhece muito. Mas eu acho que faz sentido, porque a gente já bateu um papo para muitos, né? O cara que está querendo comprar um negócio, o cara está querendo. Muitas empresas crescem por aquisição, né? Então, assim, que é um método de crescimento também, Com né? certeza. Como o iFood, com certeza usou isso, grandes players do mercado usam isso, né? Fala para mim, você olha um cara assim, o cara tá fazendo um pitch aqui, ó, quero te vender um escritório de contabilidade, quero te vender um restaurante, quero te vender uma rede de hotel, ou até mesmo, lógico, pensando em tecnologia principalmente. Mas o que você enxerga? Quais são os pontos que você olha de cara assim, que você já está treinado, né? Vamos lá. O ponto sobre quais são esses daí, antes eu vou explicar como que eu cheguei neles. Eu, inicialmente, para investir em startup, eu fui no freestyle, eu fui no meu jeito, fui indo. Parece legal, parece Método Juliano bom. Dutra. Exato, eu fui na intuição. Sim. E o que acontece? Deu bastante coisa errada. Óbvio, eu já tinha lido sobre, eu tinha uma certa noção, mas eu fazia os investimentos e eles muitas vezes davam errado. Daí eu pensei comigo, se eu vou continuar investindo é melhor eu me qualificar mais. Daí eu fui atrás dos maiores investidores do Brasil, fundos de investimento, então os caras são profissionais nisso, e falei, cara, me explica o seu racional. O que você olha, como você olha, e isso daí me ajudou bastante. Até porque a startup, se eu invisto nela como anjo, essa startup começa a dar certo quando esse fundo coloca dinheiro. Então, o primeiro Você passo... tinha que ver antes dele, né? Exatamente. Então, é como se eu estivesse comprando para vender para ele. Sim. Então, se eu não entender a mente do comprador, que é o Venture Capital, Sim. vai chegar lá na frente e vai falar, mas essa empresa não é boa por causa disso, disso, disso. Sim. Então, eu comecei a entender a mente dele para tomar as minhas decisões baseadas nesse mesmo racional. Sim. E qual que foi a essência, assim, fazendo de uma forma bem sumarizada, qual que é quais são os 3 pontos. Primeiro deles, o mercado precisa ser grande. Se a startup, se a empresa está num mercado que não é grande, não tem como ela gerar grandes resultados. Isso é como se você colocasse um teto baixo para aquele negócio. Por mais que ele dê certo, ele vai ter um limite muito baixo. Então esse é um cuidado que eu tomo muito. E é um raciocínio de investidor, né? Não é um raciocínio de apaixonado. É assim, cara, você precisa olhar o mercado. Exato. Né? Assim, é números, né? Assim, você pega, bate um Google ou busca pesquisas no segmento, é isso, né? Exatamente. Assim. Olhar, tem muitos relatórios de mercado, né, que explicam. E pegando um exemplo, né, o gringo, a gente está no mercado automotivo que é um mercado de R$1 trilhão. Então, dá pra fazer muita coisa. Dá para fazer muita. Tem muito dinheiro na mesa ali. Sim. Então, isso aumenta muito as possibilidades de sucesso do negócio. A segunda coisa, o segundo ponto, tem a ver com os fundadores. E aqui era um ponto onde eu errei algumas vezes, porque eu achava que bastava a pessoa já ter empreendido. Falar, se a pessoa já foi empreendedora, se a pessoa ela já tem cascadura, já está ali habilitada e tal. Mas tem um ponto dentro do empreendedor que é importante, em especial falando de startup, que ele precisa entender como funciona o jogo da inovação, como funciona o mundo digital. Porque o empreendedor tradicional, ele pode ou não se dar bem no mundo digital. Ele pode se dar bem se ele estiver disposto a transformar a mente dele, porque funciona totalmente diferente. A lógica de tomada de decisão no mercado tradicional é muito mais orientada à geração de caixa, é muito mais orientada a resultado, e já uma startup ela é orientada à criação de valuation. Sim. Então, você não está olhando, a sua maior preocupação não é gerar caixa, é você gerar um valor para aquela empresa. Sim. Então são duas mentalidades bem diferentes. Se a pessoa estiver disposta a fazer essa virada de chave, ok, eu já investi em empreendedores tradicionais e eu precisei ajudar ele a virar essa chave. Sim. Teve um caso onde eu consegui, tem 2 casos que me vêm à mente aqui, um eu consegui, o outro não. E no projeto que eu não consegui, eu saí dele. Eu abri mão da minha participação. Eu falei, estou saindo do negócio, porque eu não vi a menor chance daquilo dar certo. Sim. Porque a mente do líder teria que ser bem diferente do que a que era. E tem uma coisa também sobre empreendedor,
sobre os fundadores que eu acho relevante, que dependendo do porte do projeto, demanda um porte de profissional. Sim. Se você vai construir um negócio, assim, pegando um exemplo, indo para o extremo, se você vai conseguir construir uma SpaceX, você precisa de alguém com uma envergadura muito grande. Sim. Agora, se você vai construir uma empresa, uma startup mais modesta, o porte de conhecimento, de habilidades, tal, pode ser outro. Sim. Então é ver se as habilidades dos fundadores estão compatíveis com o tamanho do desafio daquela startup. Porque eu já vi muito descasamento da startup com uma ambição muito grande, com um time não preparado, e já vi o contrário também. Um time muito forte com um projeto pequeno. Sim. E isso gera frustração também. Também, né? Sim. Porque os bons fundadores, eles vão se decepcionar. O resultado não vai vir e eles falam, putz, não está vindo o resultado. Sim. E eles vão acabar abandonando o projeto. Então precisa ter uma compatibilidade. E o terceiro ponto, que é ter sinais de tração. Todo projeto deveria ser testado de modo barato para ver se ali tem dinheiro, se ali funciona, se a dor existe e se a hipótese é válida. Sim. E o melhor jeito de enxergar isso, que eu mais gosto de usar de analogia, é se você está dentro de um barquinho ali, você pode estar contra ou a favor da correnteza. Sim. Você precisa testar o projeto para ver se você está a favor dela. Porque se você estiver no barquinho contra a catarata do Iguaçu ali, não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu vejo muito projeto que é isso. A pessoa está indo contra uma tendência, está indo contra a direção do mercado, mas como ela não fez testes, ela não sabe. Então, que ela não tem tração nesse. Sim. E o que é tração? É basicamente quando existe uma demanda clara, por mais embrionário, simples, pode ser no WhatsApp, a forma como você presta o serviço, as pessoas vão vir desesperadas atrás de você. Quando você está resolvendo uma dor que ninguém resolve, as pessoas vão vir. E esse sinal, esse indicativo é muito forte. Sim. Então, pô, é uma lição, né? Porque eu acho que todos os negócios são assim, né? Para você ter a questão dessa atração ou de escala, né? Se não tem, consequentemente você vai atrair menos interessados, né? Assim. Exato. Isso aí me lembrou uma coisa, Fábio, que tem a ver com pensar grande. Eu tenho uma lógica que, para mim, pensar grande, tem aquela história, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu discordo. Eu acho que pensar grande é mais fácil. Explicar o porquê. Quando você tem um projeto grande, um projeto ambicioso, um projeto realmente que faz sentido e você sente nele uma potência, você consegue atrair investidor, você consegue atrair as melhores pessoas do mercado, você consegue atrair sócios, você consegue, tudo coopera para isso. É verdade. Agora, o difícil é você lidar com um sonho pequeno.